a interferência extraterrestre em nossas vidas. Vamos ver sobre abduções, implantes. Durante toda a década de 50, a década de 60, 70, os extraterrestres precisavam rapidamente fazer uma intervenção extraterrestre em nosso planeta, mas uma intervenção que não fosse descer as naves e aquela coisa toda. Então, esse tipo de intervenção é mostrar a presença extraterrestre, é levantar a discussão, levantar o tema na sociedade, e para isso eles precisavam fazer atividade física, porque as pessoas não eram paranormais. Paranormal 1 ou 2 ou 3 da sociedade, olha lá. Então a interferência tinha que ser necessariamente física. Então foi aí que surgiu a era dos discos voadores e a necessidade de abduções. Durante toda a década de 50, 60, 70, nós assistimos os contatos de terceiro e quarto grau. Então, nesses contatos de terceiro e quarto grau, era uma forma muito mais contundente do ser humano entrar em contato com os extraterrestres. Mas o que é fato interessante, todas as abduções e contato de terceiro e quarto grau só foram dados para pessoas não influentes em nossa sociedade. Nenhum cientista foi abduzido, nenhum político, nenhuma autoridade, apenas pessoas simples, humildes, eram escolhidas para esse tipo de experimento, e essas pessoas depois vinham contar à sociedade, contar sua experiência. Dessa forma, os ETs faziam uma intervenção mais light, porque se ele pega uma autoridade, um cientista, já dá uma melada no meio do campo. Já ia uma intervenção realmente direta e objetiva. Eles faziam isso porque o projeto da intervenção era um projeto mais light, não podia chegar com tudo. Essa discussão, é claro que toda essa discussão eu fiz com os seres extraterrestres. Eles gostavam de causar certos impactos, né? Eles faziam o seguinte, eles abduziam uma pessoa aqui, por exemplo, humilde, simples, e largavam no outro estado. Só de sacanagem, né? No sentido assim de provocar uma discussão grande entre nós. É claro que eles podiam trazer o cara de volta no mesmo lugar, sem problema nenhum. Mas eles faziam isso de propósito para criar um impacto, criar uma situação importante para a discussão da sociedade, tá? Da casuística ufológica. Aí surgiram tantos congressos de ufologia, tanta discussão sobre o fenômeno OVNI. Desde a década de 50, todos os anos em Roswell, por exemplo, todos os anos em Roswell tem um congresso internacional sobre ufologia. É um processo, virou turismo, entendeu? Então tem que manter o caso Roswell em pé, você está entendendo? Porque a cidade ganha muito com isso, tem muito jogo, muito interesse político, interesse estrutural, econômico, para manter o caso em pé, né? Até o prefeito de Varginha, por exemplo, o caso de Varginha aqui no Brasil. O prefeito de Varginha aproveitou tanto a situação do ET de Varginha. Você vai lá na cidade, tem estátua do ET de Varginha, os pontos de ônibus em Varginha são discos voadores. Ele aproveitou toda essa mídia, toda essa divulgação para tentar atrair turismo, tentar atrair um turismo esotérico, sabe? Os ETs precisavam intervir, certo? Mas não podia intervir do jeito que nós queríamos que ele interviesse. Então, por causa que a lei do karma estava em transição. Não era o grande dia da chegada. Nesse meio tempo, o que os ETs faziam com os abduzidos? Isso é muito importante que eu explique para vocês. Os ETs abduziam essas pessoas, levavam para dentro da nave, principalmente os Greys. Ele colocava o cara numa maca, fazia um check-up completo do indivíduo. Tirava amostra de cabelo, amostra de unha, amostra de sangue, amostra de sêmen, amostra de virococó, fazia de tudo. E é óbvio que esses exames feitos tinham uma análise rápida dessas coisas, e qualquer problema que esse indivíduo tivesse, um câncer, alguma coisa que se faria lá na frente, os ETs já colocavam coisas nele, né? Já davam tratamento, colocavam remédios para evitar um problema mais sério. É óbvio, essas pessoas eram muito auxiliadas nessas abduções. Isso nunca ninguém levantou para fazer análise e tudo mais, mas no fundo, muitos desses abduzidos saíam dessas abduções com implantes físicos colocados através do nariz. Às vezes, certos implantes eram colocados em pontos do cérebro que a nossa medicina não sabia como que foi colocado lá, como chegou esse objeto até lá, sem nenhum corte, sem nenhum nada, e chegou num ponto especial. Porque depois o pessoal começava a fazer radiografia e aparecia esses objetos
no cérebro das pessoas. Tem um caso muito interessante, numa região do Chile, era um bairro rural, que devia ter, naquele bairro rural, que morando umas 500 pessoas. De repente começou a aparecer discos voadores no céu e todo mundo começou a relatar uma estranha dor de cabeça, uma estranha enxaqueca. Uma estranha dor de cabeça, uma estranha enxaqueca. Tá? E só tinha um médico na cidade. E esse médico, ele gostava de ufologia, ele gostava dessas coisas também, né? Então ele começou a falar, mas pô, isso aqui, que merda, tá todo mundo vindo aqui reclamando com a mesma coisa, às vezes dá um vômito, tá? Né? E dá uma enxaqueca, dá uma dor de cabeça, um pouco uma febre leve, não muito alta. Ele falou, mas não é possível que está todo mundo com esse sintoma aqui. É uma epidemia, é alguma doença, algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa está atacando todo mundo. Então, ele pegou algumas pessoas e foi para a capital. E foi fazer um raio-x da cabeça. E começou a achar implantes extraterrestres, implantes, objetos dentro da cabeça das pessoas, em áreas impossíveis. Mas esse sintoma, 2 ou 3 dias depois, desapareciam. Não incomodava mais a pessoa. Então, a pergunta é, e ninguém via como eram feitos esses implantes. Geralmente é quando a pessoa dormia. A pessoa não era abduzida para receber o implante. Só tinha discos voadores no céu ali. Mas não havia abdução, não havia essa questão toda lá. Agora, para que servem os implantes? É óbvio que os implantes têm 1 milhão de possibilidades. Não é só uma coisa. Existem 2 tipos de implante. O implante físico e o implante etérico. O implante físico é colocado diretamente no corpo físico e é um objeto físico. Ele acontece nos contatos físicos. E o implante etérico é colocado no corpo astral. Ele é indetectável por qualquer tecnologia nossa. Então, é uma forma muito avançada dos ETs intervirem no processo das pessoas, de vida das pessoas. Para que serviam os implantes? 1. Corrigir desarmonia no corpo físico. Monitorar todas as funções biológicas e psíquicas do indivíduo. Porque quando ele abduzia uma pessoa, ele era responsável pela pessoa. Por exemplo, ele interferiu na vida da pessoa, interferiu no karma da pessoa. Então, ele tinha que monitorar para ver se isso não ia levar o cara à loucura, não ia ter perturbações físicas, biológicas. Então, esses implantes faziam com que o ET pudesse monitorar e ajudar o indivíduo caso ele entrasse em desequilíbrio devido a essa experiência que ele passou. Nesses casos, eles precisavam acompanhar o indivíduo para ver a reação. Qual era a reação de uma pessoa comum ao entrar em contato com uma realidade superior? Como ele ia absorver essa experiência, como ele ia reagir, passar para terceiros e psicologicamente ele ia viver. Então, esse era um monitoramento super importante que os ETs faziam através dos implantes, através da observação de todo o sistema biológico da pessoa para ver e ajudar quando fosse necessário.